Pronto. Então, posso falar? Pode. Tá, como eu estava dizendo, no meio do terremoto, o Hugo Kremer me coloca na comissão de implantação do Centro de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Paraná, cujo presidente era o Euro Brandão, o pai dos integralistas no estado do Paraná. O integralismo, como você sabe, é o partido nazista brasileiro. Então, eu estou num beco sem saída, eu colaborei com o Euro Brandão, sabendo que eu estava colaborando com o inimigo, mas sabendo que o Euro Brandão precisava de mim, porque eu era o único que entendia de computação, o Euro Brandão não entendia nada, a comissão era tripartite, o Euro era presidente, os dois coadjuvantes era eu e o Akio Tanabo, formado no ITA japonês, mas que trabalhava na Celepar. Eu era o único dos dois que trabalhava na própria Universidade Federal do Paraná. Então, eles precisavam de mim porque eu sabia tecnicamente das coisas e eles não sabiam. Esse era meu trunfo. Por isso, então, que eu me mantive no Centro de Computação Eletrônica, sabendo que o Euro era pai do integralismo no Paraná e que o Hugo Kremer me jogou em mais um nazista. Eu dependia de dois nazistas. De um lado o Hugo Kremer, do outro lado o Euro Brandão. Então eu fui mantendo o jogo do xadrez que eu estava preparando. Eu ia dar checkmate ao Hugo Kremer e, portanto, eu estava só documentando a perseguição que ele me movia para poder, historicamente, responder pelo fato que eu ia cometer um assassinato que teria um ajustamento na nomenclatura usada na época pela juventude brasileira que se opunha à ditadura militar. E aí acontece o seguinte, aparece no Instituto de Física um novo membro, o general Werner Gross, outro teuto brasileiro, que vai lá em nome da ditadura militar dar apoio ao Hugo Kremer e se instala na sala do Kremer, dando apoio ostensivo da ditadura militar ao nazista. É útil lembrar que a Gazeta do Povo, recentemente, verificou que na Universidade do Paraná figurava um centro da ditadura militar, de monitoramento das universidades no Brasil, e era centrado na Universidade do Paraná, o escritório central da ditadura militar para o Brasil todo. Isso dito pela Gazeta do Povo, em artigo que eu li, não guardei o recorte, o mandei para o meu advogado de Brasília, não me lembro mais. Mas estava lá escrito. Bom, então o Werner Gross vai lá hipotecar solidariedade em nome do comando da 5ª Região Militar ao Hugo Kremer contra mim. Eu praticamente não mudei de atitude, continuei lá. Então aconteceu o seguinte, o Hugo Kremer manda a sua amante, a Eliane Schneermann, que era filha de um médico judeu com uma mãe não judia, me dizer que ou eu saio do Instituto de Física ou o Hugo Kremer me esmagará. Claramente eu não respondi nada para Eliane Schneermann, porque eu não tinha o intuito de abrir o jogo com a Eliane, que eu ia acabar matando o Hugo Kremer, que só estava documentando a perseguição. Aliás, a própria Eliane, se está viva ainda hoje, sabe que o Hugo Kremer, então, disse para ela, e que ela disse para mim, que ele me esmagaria se eu não saísse da Universidade do Paraná. Ora, o Hugo Kremer não era dono da universidade, a universidade era pública, ele não tinha o direito de me esmagar só porque ele queria eu ir embora, eu cumpria meu dever na universidade, a universidade era pública, ele não mandava na universidade, nem os nazistas eram donos da universidade, no meu parco entendimento. Eu então não respondi nada para Eliane Schneermann e aguardei o desenrolar dos fatos. O desenrolar dos fatos foi simples.
o Kremer impediu eu de assumir a regência da cadeira de Física 1 da Universidade do Paraná, da Escola de Engenharia Química, pela qual eu receberia o salário em quádruplo, em dobro, porque eu era professor em tempo integral de dedicação exclusiva, e em quádruplo, porque eu seria o regente da cadeira, ganharia o dobro do que um auxiliar de ensino ganhava. Teria então o mesmo salário que o Hugo Kremer, então só ficaria faltando o diferencial, porque ele ganhava também como diretor do Instituto de Física, mas basicamente eu teria o mesmo salário que o Kremer. Então ele impediu eu de assumir a regência da cadeira e ao mesmo tempo me excluiu da lista de inscritos no simpósio de física teórica que seria realizado no Rio de Janeiro na sequência, sendo que ele inscreveu subordinados meus no Centro de Computação Eletrônica, monitores, que nem eram formados. Ele claramente estava me dando uma patada, e ele usou para me dar a patada o professor José Plínio Baptista, que ele nomeou na véspera vice-diretor do Instituto de Física, com a condição que ele me desse a patada, que era registrar os candidatos inscritos ao curso, ao simpósio da PUC, e meu nome não está na lista, sendo que meus monitores alunos estavam inscritos. Claramente, então, ele comprou o José Plínio Batista usando a nomeação do cargo de vice-diretor do Instituto de Física. Então, a coisa chegou num ponto que eu já não tinha mais, o equilíbrio de forças lá dentro estava rompido. O Plínio, que era um cara que tinha assumido uma neutralidade entre eu e o Kremer, virou a casaca, e eu fiquei então isolado no Instituto de Física. A situação estava insustentável, ele ia me enlouquecer, como realmente a Eliane Schneermann falou que ele ia me esmagar, ele ia me esmagar mesmo e eu ia enlouquecer. Então eu tinha que matar o Kremer enquanto eu estava lúcido. E foi aí que então eu já tinha a pistola comprada, então eu acabei procurando o Kremer para um último diálogo. Ele me recebeu na gozação e dizia que ele tinha as preferências deles para ocupar o cargo de regente da cadeira, e que ele me levou tanto na gozação que ele dizia que ele apoiava os burros, porque caras inteligentes como eu sabiam se virar de qualquer forma. Então o dever dele como diretor do Instituto de Física era apoiar os burros e incompetentes, não os inteligentes como eu. Pelo menos ele reconhecia entre nós dois, em sigilo, que ele me considerava um cara inteligente. Entretanto, eu considerava ele um burro, porque ele não entendia que eu ia matar ele justamente porque eu era inteligente, e a questão era de nazismo. Então, acabou a civilização e entrou o combate ao nazismo. Então, isso que ele não entendia, ele chegou a dizer diante da Eliane Schneermann que judeus eram civilizados e não matavam. Entretanto, quando se trata de um nazista, nem mesmo o Adolf Eichmann escapou de um enforcamento em Jerusalém. Claramente, os judeus não têm essa história de serem super civilizados quando lidam com nazistas, criminosos. E foi o que aconteceu, então, no dia 18 de abril de 1969, eu desfechei tiros contra o desgraçado e acabei levando ele a óbito na mesma hora. Eu fiz questão de fazer isso publicamente ao meio-dia, no meio do Centro Politécnico, para que fosse aprendido por todo mundo que perseguir um judeu não dá certo. Consegui chegar no meu carro e fugir do local do homicídio antes que eu fosse pego
pelos caras, inclusive pelo Plínio, que saiu como um louco na minha direção, tentando evitar que eu entrasse no meu carro e saísse do local. Mas eu fui muito rápido na ação e eu estava inspirado pelo Moshe Dayan, que aprimorou o Blitzkrieg dos nazistas na Guerra dos 6 Dias, e eu então consegui matar o Kremer rapidamente, sair do local, mesmo na hora do movimento do Centro Politécnico, na hora do almoço, com todos os alunos entrando e saindo de sala de aula naquela hora para ir almoçar. Simplesmente não tive medo e Deus esteve comigo, porque eu consegui sair vivo do local do homicídio, apesar de que o Plínio foi atrás de mim, apesar de eu estar armado. O Plínio não teve medo, era louco. Era louco. No processo judicial, Plínio foi chamado como testemunha de acusação, e o Plínio então declarou que ele próprio, Plínio, estava em tratamento psiquiátrico e que eu era egocêntrico, eu era megalomaníaco e o Kremer era egocêntrico. E ele estava em tratamento psiquiátrico. Muito engraçado, porque acabou ele se ridicularizando, porque ele disse que nós perguntamos por que ele estava em tratamento psiquiátrico, e ele falou que estava em tratamento psiquiátrico porque estava com depauperamento físico. Claramente isso não é a resposta que se dê. Então o depoimento dele, o próprio promotor